capítulo de número 6. Esse é um dos textos que marcaram a minha vida. Eu quero ler com vocês o capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 até o versículo... Eu vou ler até o versículo 10. Não, são 13 versículos. Vamos ler tudo. Vai. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Por enquanto até aqui. Depois nós vamos seguir até o 13. Eu quero ir explicando para vocês esses versículo por versículo nesse texto e dentro do contexto do tema dessa semana. Essa semana nós vamos falar que ungidos buscam a santidade. Então vamos falar hoje de como nós devemos buscar a santidade. Mas o contexto da temática dessa semana é como a santidade nos transforma. Não é somente buscar a santidade para buscar pureza, para buscar separação, mas é uma santidade que nos transforma em pessoas melhores. É uma santidade que nos faz ser como o nosso Senhor é. Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Mas aí o texto também diz que nós devemos ser como Cristo, não é? Que aqueles do caminho foram chamados primeiramente de cristãos. Que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A linguagem é a mesma, é ser santo como Jesus era santo. É ser paciente como Jesus era paciente. É ser humilde como Jesus era humilde, é ter os frutos do Espírito como Jesus tinha os frutos do Espírito. Mas o texto de hoje nos mostra como um encontro com Deus muda a vida de uma pessoa. Então pode-se dizer sim, que há muitos cristãos que ainda não tiveram um encontro com Deus, por isso que eles continuam agindo de certa forma que não deveriam mais agir. Esse texto aqui mostra um profeta Isaías, do capítulo 1 até o 5, não é o mesmo profeta Isaías a partir do capítulo 6. O capítulo 6 mudou drasticamente a vida do profeta. Não estou dizendo que antes do capítulo 6 o profeta não era profeta. Não estou dizendo que antes do capítulo 6, Isaías não era um homem de Deus. Nós podemos ser pastores, podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, mas ainda assim precisamos ser transformados. É isso que esse texto ensina. Porque se não houver uma transformação, nós não conseguimos ir adiante com o chamado que Deus tem para a nossa vida. Estagnamos o nosso chamado, estagnamos aquilo que Deus tem para nós. É como quem entende de futebol, você está na série B e Deus quer que você vá para a série A, mas enquanto você não mudar, você não vai subir de nível, vamos dizer assim. E é isso que nós vamos olhar aqui. O contexto aqui é que Isaías está narrando que
em um momento específico da vida dele, ele teve um encontro com Deus. E aí ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Esse profeta Isaías, o texto lá no capítulo 1, vai dizer que ele era filho de Amós, e que ele profetizou, ele foi ativo com o seu ministério durante o reinado de 4 reis, fala lá no capítulo 1. Ele fala que foi durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E durante então esses 4 reis foi que esse profeta Isaías profetizou. Alguns estudiosos ou aqueles que escreveram as tradições dos judeus dizem que Isaías, ele era parente do rei, que o seu pai Amós era irmão de Amazias. Não é comprovado na Bíblia, isso é a tradição judaica. Mas o que a Bíblia nos ensina é que essa percepção não está de tão longe, pela proximidade que Isaías tinha da corte real. O que a Bíblia ensina durante a leitura do livro de Isaías é que de todos os profetas, Isaías era aquele que mais tinha proximidade com reis. Ele profetizou pelo menos 2 vezes, ou 2 vezes estava na presença do rei falando com o rei. Então significa que Isaías, ele tinha, vamos dizer assim, um passe para entrar e sair na presença do rei, que outros profetas não agiram como ele. Então dá-se a entender que ele poderia sim ter uma proximidade sanguínea com o rei. Uma outra característica de Isaías é que ele sempre está na cidade real. O ministério dele é focado ali em Jerusalém. Então, e ele fala muito de outras nações, ou seja, o conhecimento de Isaías é muito grande. A forma que ele escreveu o livro dele demonstra também, vamos dizer assim, a qualidade e o conhecimento técnico que ele tinha do idioma. Então ele não era um boiadeiro, ele não era um homem, vamos dizer assim, sem cultura, mas a qualidade do livro de Isaías mostra que ele era um homem culto, erudito, estudado, característica de alguém que nasceu, imaginem, irmãos, nós temos isso nos nossos dias, mas os nossos dias não dá nem para comparar na época da Bíblia. Cidades que vocês vão para o interiorzão, tem uma faculdade lá? É mais difícil, não é? Tem cidades no interior de São Paulo que tem faculdade, mas se você vai para algumas cidades bem mais distantes, não tem faculdade. Então, a característica daquelas pessoas, daquelas cidades, é que muitas delas não têm formação. Dependendo dos locais que nós formos para o interior do Brasil, a maioria das cidades não tem pessoas que conseguem ler e escrever. E quando tem os filhos que conseguem ler e escrever, muitos não têm faculdade e não conhecem, vamos dizer assim, palavras mais difíceis, termos mais técnicos. Então, imagine isso nos nossos dias, muito pior na época de Isaías. Que a maioria das cidades fora de Jerusalém não tinha o conhecimento que tinha na cidade de Jerusalém. Então mostra que Isaías, ele fazia, o conhecimento de Isaías mostra que ele fazia parte de uma cúpula que outros não tinham. Vocês lembram de Moisés? Moisés, ele foi criado pela filha do faraó, recebeu dos melhores estudos. Então nós vemos aqui que o conhecimento, o acesso ao conhecimento não é igual nos nossos dias. São somente aqueles que são próximos do rei, da família real, que tinham acesso ao estudo e conhecimento que outros não tinham. Então, Isaías, ele é esse homem, e ele começa o ministério dele falando que o povo estava longe de Deus, afastado de Deus, falando para o povo: olha, o boi conhece o seu dono, a ovelha conhece aquele, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor. O meu povo é rebelde, o meu povo não me ouve. Essa a
vamos dizer assim, a profecia de Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5. Tanto que no capítulo 5 ele usa pelo menos umas 6 vezes a palavra ai. Ai de você. Para quem não sabe, na Bíblia, a palavra ai, né, significa maldito. Tem uma cidade lá que o nome dela é Ai, mas no contexto de quando fala para uma pessoa, Ai significa maldito. Vocês lembram que Jesus disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se tivessem feito no meio de Sodoma e Gomorra os milagres que foram feitos no meio de ti, Sodoma e Gomorra havia se convertido. Mas você não quis se converter. Então Jesus está dizendo: maldita é você, Corazim, maldita é você, Betsaida, porque a condenação que virá sobre você é maior, porque você rejeitou um conhecimento maior. Então a Bíblia usa essa palavra. E aí vem Isaías no capítulo 5 falando: ai de vocês, ai de vocês. E agora chegamos no capítulo 6, então ele começa o capítulo 6 dizendo: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Pense só, se esse homem ele então era ligado ao rei, à família real, então ele tinha conexões com o trono, e o trono era importante para ele, sim ou não? E agora ele está dizendo, no ano da morte do rei Uzias. A característica de quando um rei morre é instabilidade no reino, sim ou não? E agora, será que vai ter um usurpador? Vai ter briga pelo trono? Quem é aquele na linhagem que tem mais poder? Porque nem sempre aquele que tem o direito do trono de sangue é aquele que tem mais poder político para se manter no trono. Às vezes aquele que está por sangue decidido a assumir o trono é rejeitado pelo povo, é um déspota, ele não respeita ninguém, não é um bom rei, então ele assume, mas causa instabilidade. E aí os complôs, a política dentro da corte move os pauzinhos para que assuma o trono aquele que tem mais poder. Aquele que tem o exército, aquele que tem os conselheiros. Vocês estão conseguindo entender? Portanto, imagine que no ano da morte do rei Uzias, veio o quê? As preocupações, as angústias, e agora? E aí vem Isaías e diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que Isaías está dizendo é o seguinte: quando aparece ter instabilidade na terra, existe uma sustentabilidade, uma fidelidade no céu. Quando o dólar cai, quando morre um presidente, quando o nosso presidente escolhe uma pessoa para ser o ministro da economia que é mais burro que eu, a gente fala: e agora o que vai ser da nossa economia, o que vai ser das nossas empresas? Isaías está dizendo: olha para cima, porque tem um economista sentado no trono, e se você confiar nele, você não depende de nada daqui da terra. Isaías está dizendo isso. Portanto, e isso aqui é importante, já que eu entrei nesse assunto, esse ano é ano de eleição. Mas não pense que a sua vida vai ficar melhor ou pior dependendo do teu voto. O teu voto pode fazer diferença temporal, mas descanse no teu Deus. Não vote e saia roendo as unhas dizendo: e agora quem vai ganhar? Faça a sua parte, vote consciente e depois: o meu Deus está no céu. Não é o presidente A, não é o presidente B, não é o Bush, não é o Trump. Nada nesse mundo tira o nosso Deus do trono. É isso que Isaías está dizendo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono. E aí ele fala que a visão que ele teve mostrou a característica de Deus e como que é o ambiente celestial. Ele disse que ele viu anjos, que ele chamou de serafins, e ele disse que esses anjos eles tinham 6 asas,
Com duas eles cobriam os olhos, com duas eles cobriam os pés e com duas eles voavam. Alguém já tentou dirigir de olhos fechados? Não tem como, né? Então imagine que tem anjo que voa com os olhos tampados. Significa então que esses anjos não são como a gente, eles não precisam dos olhos para se guiar. Esses anjos, eles tampavam os olhos diante da presença de Deus. Porque eles viam algo que nós não vemos. Eles não viam Deus porque eles estavam com os olhos tampados, mas eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É isso mesmo que a Bíblia fala? Não é? E toda a terra está cheia da sua glória. Isaías fala o seguinte: eu vi o Senhor assentado no trono, e ele disse que ele viu que o séquito dele, né, enchia o templo. Séquito, para quem não sabe, é como se fosse aquela capa que os reis usam, sabe? Então imagine aquela capa que o rei usa, e onde ele vai, aquilo é um séquito. E Isaías está dizendo: eu entrei e o séquito dele enchia todo o ambiente. Séquito é sinônimo de glória. Em alguns contextos, os séquitos, o tamanho dos séquitos, eles era medido pelo tamanho das vitórias militares que um rei tinha. Então Isaías está dizendo que aquele era o Senhor dos exércitos, e ele era cheio de glória, e aquele séquito da glória dele enchia o templo onde ele estava. E os seres angelicais voavam e não olhavam para ele, e declaravam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E diz que os umbrais das portas do templo, lá no céu, tremiam. Tremiam. Ou seja, até aqueles objetos inanimados se moviam diante da presença de Deus. Nada fica parado, quieto, de boca fechada diante da presença santa de Deus. A criação vibra, se move com a glória de Deus. E diz que o anjo então disse essas palavras, e Isaías só estava olhando. Ele era apenas o observador. E quando ele diz que os anjos diziam 3 vezes, né, Santo, 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 a Bíblia está usando uma linguagem dos hebreus que é o superlativo. A gente fala grande, grandão, grandíssimo, lá eles usavam a repetição. Por exemplo, a Bíblia fala do santo lugar, não tinha? Então esse lugar era santo, não era? E se o outro lugar é maior, é mais santo que esse? Eles falavam que tinha um lugar santão? Eles falavam que tinha um lugar santíssimo? Mas que tinha o santo dos santos. E aí o rei fala que tem o rei e tem o reizão? Não, mas tem o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então a repetição é a ênfase. E aqui é o único lugar e o único atributo que repete de Deus 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. Então não há outro ser santo como ele é santo. A ideia aqui é transcendência. Ele está em outro nível, em outro patamar. Ele é um outro ser. Sabe aquela pergunta besta, que as pessoas falam assim: quem criou Deus? Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus não foi criado porque Ele é um ser que está fora da criação. Ele criou todas as coisas, portanto Ele não é um ser criado. Entenderam?
Então Deus está fora, em outro nível, em outro patamar. Quando eu falo criação, irmãos, eu estou falando de tudo. Tudo, não estou falando da árvore, da planta. Eu estou falando de um ser que às vezes a gente teme, que chama Lúcifer, Satanás. A Bíblia chama ele, eu acho que a última vez que eu li na Bíblia, ele ainda é criação. Então, ou seja, ele não rivaliza com Deus. Se Deus fizer assim, ele deixa de existir. Então não existe nada na criação que rivalize com o Criador. Vocês sabem por que o mal não deixa de existir? Porque o nosso Deus, ele tem leis, regras e propósitos. Tudo acontece por conta das leis que Deus permite, a liberdade. Tudo. Portanto, o nosso Deus está em outro patamar. E Isaías está dizendo aqui, eu vi um ser que não há outro igual a ele. Agora, lembrem bem, ele viu uma essência, um ser. E esse ser, ele é 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em pessoas e 1 em essência. Único. Continuando. Então eu disse, ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora ele entra, ele faz a transferência daquilo que ele viu para a vida dele. Ele está dizendo o seguinte, ai de mim, eu estou arruinado. A minha Bíblia aqui, ela tem uma outra tradução para essa palavra, que significa, eu vou ser cortado fora. Ou ele está dizendo assim, eu vou morrer. Vou ser morto, por quê? Porque eu vi Deus. Então, Isaías achou que ele seria morto quando ele esteve diante da presença santa de Deus. Eu vou tocar nesses 3 pontos, nesses 2 pontos. O primeiro é a questão do ai de mim. Ai de mim. Lembram que eu falei para vocês, no capítulo 5, vocês vão ler, ele falou 5 vezes, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. E agora ele está dizendo, ai de mim. A característica aqui é que a presença de Deus nos muda de tal forma que a gente deixa de apontar o dedo para o outro e a gente começa também a apontar o dedo para nós. Aqui o texto está ensinando que antes Isaías era um profeta que apontava o pecado do povo, dizia que o povo era rebelde. E o povo era rebelde e era pecador. Mas antes de ver Deus, Isaías não se via como um pecador falando a outros pecadores. Isaías via como um profeta, um homem de Deus falando com pecadores. E Deus quer que nós, homens e mulheres de Deus, vejamos nós mesmos como pecadores, falando com outros pecadores, mas sim um pecador que experimentou da graça de Deus. E Paulo ousou a dizer o pior dos pecadores para ele mesmos. Todos nós temos que pensar o seguinte, se teve misericórdia para mim, tem misericórdia para todo mundo. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de lidar com pecadores. Nós temos dificuldade de lidar com o mal nas pessoas. Nós até falamos o seguinte, não, o problema não é as pessoas, o problema são o mal, é o pecado. Mas na hora, a gente acaba se afastando das pessoas. A gente acaba ficando ressentido com a atitude de pessoas. Então nós conseguimos viver uma coisa na teoria e temos dificuldade em viver outra na prática.
E o que o Senhor está ensinando a nós aqui hoje é que é necessário termos uma entrada no Santo dos Santos, é necessário nós termos uma experiência com Deus para conseguir amar os pecadores, amar as pessoas como elas precisam ser amadas. O Senhor vai dizer depois para Isaías: agora quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui. Mas antes ele precisou ser transformado. Tem muita gente hoje que vive no meio de uma igreja pecadora, que fala assim: é difícil esse negócio de igreja, é difícil esse negócio de ministério, é difícil esse negócio de ser líder disso, líder daquilo, pastor disso, pastor daquilo, que se o Senhor falar, quem eu enviarei, ela vai falar: Senhor, eu não quero mais. Chega. E sabe o que esse texto está mostrando? Está mostrando que pode ser porque você não viu que você é o maior empecilho na tua vida. Às vezes o seu orgulho, o meu orgulho, o nosso egoísmo, é aquilo que nos faz pessoas tão fechadas para conseguir pregar para pessoas que não querem o Evangelho. É fácil pregar para quem quer o Evangelho, irmãos. Mas o Senhor não quer chamar pessoas que Ele vai enviar para pessoas que vão aceitá-lo. Ele quer enviar pessoas para um mundo hostil, rebelde, que matou o próprio filho dele. Se o mundo rejeitou o filho, chamou o filho de Belzebu, você acha que vai tratar você e eu como? Aí você pode falar assim: não, pastor, mas é o mundo. Jesus, ele era crente, cristão, ou ele era judeu quando ele veio na terra? Judeu, não é? Quem matou Jesus não foi os líderes judaicos? Então hoje, quem mais mata os crentes são os líderes cristãos. Quem mais mata os missionários são os líderes dos missionários. Por quê? Porque os missionários não querem ser Jesus. Fariseu vai continuar tendo no mundo, falso mestre vai continuar tendo no mundo, falsos crentes vai continuar tendo no mundo. Falta nós entendermos o nosso chamado, quem nós somos. E Isaías começou a ver isso aqui. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele disse primeiro: ai de mim. Ele não falou o seguinte: meu Deus do céu, o que vai ser daquele povo pecador? Se eles vissem o que eu estou vendo, se eles vissem esse Deus que eu estou vendo aqui no céu, não vai sobrar nada lá, porque o povo pecador aquele. Às vezes a gente vem, ouve uma mensagem, uma pregação do pastor e fala: meu Deus do céu, é isso que o fulano precisa ouvir, é isso que o ciclano precisa para mudar. É Isaías enxergar Deus e não falar ai de mim, mas falar ai do povo, porque meu Deus, esse Deus é santo e esse povo é pecador desse jeito, a combinação não vai dar muito boa. Mas Isaías diz o seguinte: ai de mim, eu sou o primeiro a morrer. Eu sou o primeiro a ir para o inferno. Eu sou o primeiro a perecer. É isso que Isaías está dizendo. Falou assim: se ele não tiver misericórdia de mim, eu nem sei o que vai ser do povo, porque eu já vou ter ido antes do povo. Então, diante da presença de Deus, ninguém fica em pé. Ninguém, pastor nenhum, apóstolo nenhum. Quando eu digo apóstolo, eu não estou só falando dos nossos dias, eu estou falando dos da Bíblia. Que dirá o dos nossos dias, né? Que nem apóstolos são. Portanto, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia... A Bíblia não quer nos humilhar, não quer nos aterrorizar. A Bíblia quer que nós sejamos humildes. Humildes.
E a humildade, aqui a Bíblia está dizendo que ela é ensinada, muitas das vezes da forma que a gente não quer aprender. Queridos, não se aprende humildade se não for através da humilhação. Você precisa ser humilhado para você ser humilde. Como assim, pastor? Você é humilhado e aí você tem a opção, eu revido ou eu aceito. Eu busco me proteger, responder, ou eu entrego nas mãos de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, de onde o senhor está tirando isso? A primeira humilhação aqui é a própria humilhação da presença de Deus, não estou falando só lá fora. Porque o próprio Deus nos humilha. O que é nos humilhar? Ele descortina diante de nós a nossa podridão. Ele faz com que você sinta o seu fedor. E você fala assim, eu acho que eu sou mais fedido que todo mundo na terra. Não tem um fedor pior do que o meu. Só assim você está preparado. Porque foi isso que ele fez com Isaías. Isaías viu a presença de Deus e falou assim, ai de mim, ai de mim. Ele ficou com medo de morrer, irmãos. Sabe, hoje a gente vive um cristianismo glacê. As pessoas falam assim, eu tive uma visão no monte. Eu fui dormir e eu vi Jesus. Eu vi um jejum de 40 dias e eu tive um encontro com Deus. Mas são encontros que não humilham as pessoas. São encontros que as pessoas não têm temor. São encontros que as pessoas têm uma experiência com Deus e elas não têm transformação de vida. O apóstolo Paulo fala o seguinte, eu conheci um homem, se foi no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que subiu até o terceiro céu. Ele está dizendo o seguinte, eu tive experiências que são indizíveis, mas elas não são um troféu na minha vida. Eu não me orgulho delas, eu não coloco elas em uma estante. Sabe quando a gente coloca na nossa casa, primeiro lugar no futebol, primeiro lugar do que isso da faculdade, nós colocamos os nossos troféus, as nossas conquistas. Tem gente que tem os troféus espirituais. Vocês já foram na casa de alguém e ela repete sempre as mesmas experiências espirituais que ela teve, dizendo, nossa, o que Deus fez na minha vida, nossa, aquilo que eu vivi, ela é como que toda vez que você vai, ela fala um troféu para você, ela vive daqueles troféus, mas a vida dela hoje, ela fala mal, ela está amargurada, ela está angustiada, ela não tem paz, mas ela tem troféus do passado, da experiência com Deus. Então significa que aquela experiência que ela teve, não causou nela a mesma experiência que Isaías teve. Isaías, ele viu Deus, e ele mudou. Pedro, quando ele teve uma experiência com Jesus, ele falou assim para Jesus, afaste-se de mim porque eu sou um homem pecador. E o que Jesus tinha feito foi só falar para ele jogar a rede para um lado. Que ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. E Jesus falou, vai de novo. Falou, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, mas se tu está falando, baseado na tua palavra. E ele lançou as redes e os peixes se suicidaram na rede dele. Pela ordem de Deus. E ele viu santidade, ele viu um ser em Jesus que não é qualquer um. Queridos, ele é o nosso mestre, ele é o nosso mestre, mas a gente nunca pode esquecer quem ele realmente é. Ele é alguém que você não sabe quem ele é. Como assim, pastor? Os apóstolos estavam com Jesus no barco, e ele estava dormindo, e aí veio uma tempestade, e a Bíblia diz que eles se aterrorizaram da tempestade, ficaram com medo da tempestade, sim ou não?
Aí, a Bíblia diz que eles foram acordar Jesus. Senhor, acorda, sacorda, vai nos deixar perecer. Aí diz que Jesus acordou. Será que não sei se igual a mim, de mau humor, por ter acordado? E descontou na tempestade. Tempestade, falou bravo com ela. Acalme-se, aquiete-se. E diz que a tempestade se fez calma. Se fez bonança. Mas aí começou a tempestade em outro lugar. Foi nos discípulos. A Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados quando eles viram Jesus fazer isso. Eu estava pensando aqui, irmãos, é mais ou menos assim. Os discípulos, porque a palavra usada para tempestade e para Jesus é a mesma, se aterrorizaram com grande terror. Então, quando os discípulos estão no meio da tempestade, eles estavam aterrorizados com grande terror, sim ou não? Eles estavam com medo de morrer? Ou não, essa tempestade não vai nos matar? Estavam com medo de morrer, sim ou não? Sim. Eles queriam estar ali no barco? Então eu falei assim, meu Deus do céu, eu não queria estar aqui nessa tempestade, eu vou morrer. Me tira daqui. Aí o que aconteceu foi Jesus e acalmou a tempestade. E agora diz que o terror ficou igual. Aí esse homem, quem é esse homem? Ele pode me matar. Que terror está perto dele. É isso que o texto está dizendo. Aí fala assim, pastor, isso não é bíblico. Se é um pastor que está querendo ensinar coisa errada. O pastor coach falou que Jesus ama gente. Deus é amor. Queridos, Ele é amor sim. A Bíblia não fala que Ele propositalmente quer nos aterrorizar para nos ver aterrorizados. A Bíblia diz que é natural a presença dEle nos aterrorizar, a ponto da gente cair como morto e dizer, se afaste-se de mim, porque eu sou pecador, eu não quero ficar perto de você. Mas Ele vem, coloca a mão no ombro e diz, não temas, levante-se. Hoje nós vivemos uma geração que não cai prostrado mais de terror e de medo. É mais ou menos assim, não, nem preciso temer. Ele já disse lá para o passado 300 vezes que não precisa temer. Aí entra na presença dele com os pés tudo sujo. Entra na presença dele sem a etiqueta real. Por quê? Porque não conhece, não sabe. Os anjos entram na presença dele com os olhos vendados. É como que a gente é aquele filho que fala assim, não, eu sou filho, vai meter na mão, o que tem para comer hoje? E a gente fala assim, meu Deus, ninguém na casa trata o rei como ele trata. Só porque ele é filho, ele tem que ser desrespeitoso. Só porque ele é filho, ele tem que falar com o rei desse jeito. Ninguém fala. Aí está o general, com a mão assim, se pudesse eu passava a espada. Mas ele é filho. Mas mostra que a gente não conhece. A gente conhece o Jesus que pregam para nós, que testemunham para nós. Mas aquela presença manifesta, às vezes a gente não conhece. Então precisa entrar na presença de Deus para ter temor a Deus. Por que Deus quer que tenhamos esse temor? Aí ele continua, então voou um dos serafins em minha direção, tendo a brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele tocou sobre a minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade é removida e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei de enviar, quem irá por nós? Então eu disse, aqui estou eu, envia-me a mim. Deus viu que Isaías era um homem de lábios impuros. Mas Deus não queria que Isaías continuasse um homem de lábios impuros. A Bíblia ensina que toda a maldade do nosso coração, que a presença de Deus revela,
Ele revela porque Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer transformar. Pode doer. A questão é, você está preparado? Você deseja que a brasa ardente venha e encoste na tua ferida que está aberta? Deve doer, não deve encostar uma brasa quente? Não, pastor, mas isso aí é espiritual. Queridos, eu não sei vocês, mas a Bíblia diz que o anjo pegou uma brasa com uma não falou que ele pegou com a mão. E a Bíblia fala que o anjo era um serafim. Serafim é anjo de fogo. Então o anjo não pegou com a mão, mas pegou com uma ferramenta e encostou direto na boca. A pele do lábio ainda é mais sensível, não é? Mas é como que o anjo está dizendo que agora foi cauterizado. Agora foi cicatrizado. Aquilo que te contaminava, agora você está purificado. Você vai ficar com cicatrizes. Mas você está apto para aquilo que eu tenho te chamado. É muito legal, às vezes, eu encontrar com pessoas pregando o evangelho cheias de tatuagens. Principalmente as de cadeia. As pessoas, significa que elas tiveram uma vida no passado, foram transformadas por Deus, são outras pessoas agora, mas as marcas ficaram. E aquilo não desmerece. Tem gente que tem vergonha, tem gente que quer esconder. Faz parte da tua vida, da tua história, de quem você é. Aquilo não te representa mais. Isaías ficou com uma cicatriz de um homem de lábios impuros, mas agora ele estava curado. E aí Deus disse: a quem enviarei? A quem enviarei? E aí Isaías disse: eis-me aqui. Sabe, Isaías ele disse o seguinte, antes ele falava, esse povo é um povo de lábios impuros. Agora ele diz, eu e o povo somos de lábios impuros. Talvez você não fale, aquela pessoa, ele é um ladrão, ele é um bandido, é um mentiroso. Podemos usar até palavras piores, um assassino, um pedófilo. A gente pode falar assim, não, eu não sou, tá certo que você não é, mas será que o teu pecado não pode te colocar do lado de um pedófilo no inferno? Você vai para o mesmo lugar que ele sem cometer o mesmo pecado dele? Talvez só porque você julgava demais, era crítico demais. Porque você não perdoava, porque você murmurava. Que Isaías nos ensina aqui, ele está dizendo, o povo é um povo de lábios impuros, mas eu também sou um homem de lábios impuros. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós saímos para o mundo pregar a pecadores, na condição de pecador. Então não saímos ao mundo pregar para assassinos, mentirosos, essa outra palavra que eu falei. Porque se nós começarmos a categorizar, a gente nos coloca numa categoria diferente. E a Bíblia não faz categorias. A Bíblia coloca todos na mesma condição, pecadores. Não importa o que ela fez ou o que ele fez. O que a Bíblia só ensina de diferença é que um a muito é perdoado, o outro a menos é perdoado. Então, sim, há pecadinho e pecadão. Mas o pecadinho e o pecadão levam para o mesmo lugar. Não existe um inferninho e um infernão. Um inferninho para os pecadinhos, um infernão para os pecadão. Não tem. Mas a Bíblia ensina sim que há um pecado
menor e um pecado maior. Por quê? Porque há também graça. Pecados menores recebem menos graça, pecados maiores recebem mais graça. E o que Paulo ensina é que ele foi o pior dos pecadores, então ele recebeu graça abundante. Então, quanto maior o pecado, maior é a graça. Portanto, esse texto nos ensina: vá ao mundo, pregue as pessoas e não se veja tão diferente delas. Assim você vai conseguir ter compaixão, assim você vai conseguir ter misericórdia, assim você vai conseguir ter paciência e perseverança. Porque pregar a palavra não é fácil. É romântico esse negócio, eu vou ganhar o mundo para Jesus, e todo mundo vai querer Jesus, e todo mundo vai ser ovelha, e vai ser o lugar melhor do mundo a igreja, só gente boa. Não era. Os discípulos de Jesus, um queria ser melhor do que o outro, um queria sentar à direita, outro queria sentar à esquerda, teve um que traiu ele, tinha aquele que era ladrão, que roubava a bolsa, tinha o outro que orava para matar. Então, se você acha que a Igreja Brasil para Cristo do pastor Dione está ruim, volta lá para ser discípulo de Jesus. Está igual, queridos. O círculo íntimo, e olha só, que às vezes a gente fala, não, a culpa é do pastor. O pastor que continua, o pastor que escolheu errado aquele líder, o pastor que continua. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira para escolher os 12 e escolher um que atraiu ele. Então, é normal, irmãos. Porque esses homens, se estamos aqui hoje, foi por causa de um homem que negou Jesus 3 vezes. Se estamos aqui hoje, foi por causa de um homem que brigou com Barnabé, Paulo, e falou, eu não quero mais. Ele rachou a igreja. Criou uma outra facção, um outro grupo. E falou, você vai evangelizar para aquele lado e eu vou evangelizar para esse lado. E aí eu poderia citar para vocês aqui os pecados da igreja. E os mesmos pecadores continuaram a obra e nós estamos aqui. Então, por que você acha que você tem que parar de fazer a obra porque você é falho? Não são as nossas falhas que nos impedem. Nós estamos em um processo de transformação. E a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo, esse alcançará a coroa. É perseverança. É no meio do caminho que nós somos mudados, transformados. Ele termina dizendo que Deus falou para ele, vai. E diz a esse povo, ouvi vós de fato, porém não entendais. Vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo engordar, e faze com que os seus ouvidos sejam pesados. Fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o seu coração. Convertam-se e sejam curados. Então eu disse, Senhor, até quando? E ele respondeu, até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas ainda assim será 1/10, e ele retornará, e será devorada como uma tilha, como um carvalho cuja substância está neles, quando se desfolharem, então a semente santa será sua substância. Resumindo para vocês, Isaías ele era um homem duro, um profeta duro, que enxergava o pecado nos outros. Ele viu Jesus, ele viu Deus, e ele foi mudado. Agora ele via que ele era tão ruim quanto aqueles que ele pregava. E aí Deus disse, agora você está pronto para a tarefa que eu tenho para você. E aí Deus fala assim, eu quero que você pregue. Pregue para que eles não ouçam. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte, fale
haja com amor, haja com compaixão, mas eles não vão te ouvir. Eles não vão aceitar, eles não vão entender. Mas eu quero que você fale para entrar num ouvido e sair pelo outro. Eu quero que você fale para que eles rejeitem, para que eles neguem. Eu quero que você fale sozinho, para as paredes. É o tipo de mensageiro que não está preparado quando começa a ver pecado em todo mundo. Que quem só vê pecado nos outros, para e desiste quando não vê resultado na sua pregação. Para e desiste quando não vê que o que está falando faz efeito, começa a ficar murmurando, bravo. E Isaías, Deus queria que Isaías falasse para não ser ouvido. Deus queria que Isaías não convertesse ninguém. Mas Deus queria que Isaías fosse um pregador fiel, com paixão, com amor e desejo que todos se convertessem. Que Deus não poderia julgar um povo por rejeitar a mensagem, e o povo dizendo: eu só rejeitei a mensagem por causa do teu mensageiro. O teu mensageiro era rabugento. O teu mensageiro falava muito bravo. O seu mensageiro não era humilde. O seu mensageiro não tinha misericórdia. É por isso que eu não aceitei a mensagem que vinha dele. Ele queria fazer com que eu engolisse goela abaixo. E Deus sabe que não era isso a verdade. Mas o mensageiro de Deus também deu brecha para isso. Então Deus faz o quê? Eu preciso ajustar o meu mensageiro para que o meu mensageiro seja paciente, humilde, amoroso. Veja que ele é tão pecador como aquele povo e tenha paciência para pregar para um povo de dura cerviz, porque eu sei que o povo que ele vai pregar não vai ouvir, mas eu quero que ele continue perseverante. Porque eu não quero usar esse mensageiro para converter ninguém. Eu quero usar esse mensageiro como condenação e como justiça. Eu sei que o povo vai rejeitar, mas eu vou dar um período para esse povo ouvir a mensagem. Eu sei que eles vão rejeitar, mas eles terão um período de graça de ouvir a mensagem. E aí Deus fala para Isaías: vai e fala que o povo não vai te ouvir. E aí Isaías fala: até quando, Senhor? Até quando? É como Deus falar o seguinte: fala para o teu filho, fala para o teu pastor, fala para o teu irmão, e ele não vai te ouvir, ele vai te rejeitar, ele vai torcer o nariz para você, ele vai te tratar mal, ele vai te esnobar. Fala para ele. E Deus está dizendo para aí, você fala assim: mas Senhor, até quando que eu vou falar? Deus está dizendo: até eu cumprir a minha obra, até eu cumprir o meu propósito. O propósito para o povo de Israel, Deus está dizendo: até eu destruir tudo, até eu tirar tudo deles, até eles ficarem nas ruínas e no pó. Por quê? Porque eles vão te rejeitar. E aí Deus fala assim: mas quando tudo estiver destruído, quando tudo estiver em ruínas, quando tudo estiver no pó, vai florescer o meu plano e eu vou salvar aquilo que sobrou. 1/10, ele diz aqui. Termino dizendo, talvez eu, você, queremos tanto falar de Jesus para uma pessoa que é igual ao povo de Israel, é dura cerviz, não ouve. E é fácil a gente olhar para o outro e dizer: ele é rebelde. E aí você olha no espelho e fala assim: tá aí o seu pecado. Ah não, o meu foi a circunstância que eu estava que me fez fazer aquilo, mas eu não sou tão ruim assim. E ele? Ah não, ele é um pecador. E você? Ah não, eu só dei um deslize. Quando esse texto está dizendo o seguinte: quando você quer ganhar alguém para Jesus, você tem que se ver pior do que ela. Você é pior. Não tem outra pessoa no mundo pior do que eu. Não tem.
Nenhum de vocês é pior do que eu. Quem sou eu para dizer que essa ovelha tem cabeça dura, eu falo e ela não ouve? Aí vem o Senhor Jesus e fala assim: você acha que a sua cabeça é mole? Você acha que você me ouve de primeira? Apacenta o meu rebanho com a mesma forma que eu apacento a tua vida. Cuida do meu rebanho da mesma forma que eu cuido de você. Ser paciente com o meu povo assim como eu sou contigo. Assim tem que ser na nossa vida. E a última coisa que eu quero falar, que eu interrompi enquanto eu estava falando: não dê mau testemunho. Sabe, tem gente que é dura serviço. Tem gente que Deus vai julgar ela. Não tem para onde ela fugir, porque é a natureza dela. Mas não deixe ela se justificar em você. Eu não aceitei porque ele não falou comigo, ele falou mal comigo. Eu não criei porque o teu mensageiro foi duro demais, o teu mensageiro... Não. Seja como Jesus, e ninguém vai poder falar nada que não escutou por tua culpa. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, que a tua mensagem, que a tua palavra de hoje entre no coração do teu povo e santifique o teu povo para te servir. Senhor, que cada um de nós tenha uma visão, um entendimento que nós somos os piores da terra. E a tua graça nos alcançou, o Senhor se revelou a nós, perdoou as nossas dívidas, que nós jamais poderíamos pagar. E o Senhor nos chama e nos capacita para com misericórdia alcançar aquele que está perdido. Ajuda o teu povo a ter paciência, ajuda o teu povo a ter misericórdia, para que eles alcancem também a tua misericórdia. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.